os nossos trabalhos. Em função da ausência de deputados, suspendo a sessão por 30 minutos. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. A presidência informa aos senhores parlamentares que foi aprovada a realização de sessão solene para a comemoração de 300 anos de Zumbi, razão pela qual nós abriremos e suspenderemos a sessão ordinária. Não tem quórum para ler. Abriu que horas? Informe então, senhores parlamentares, que a sessão, que as frequências desta sessão serão justificadas e consideradas a presença na sessão solene. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão solene para comemoração do tricentenário de Zumbi. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, ausente. Deputado Cafu, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Jorge Cauê, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires,
Deputada Maninha, presente. Deputado João de Deus, presente. Então eu vou demitir quem recebeu e não passou para mim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente como sempre. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. Encontram presentes 10 parlamentares. Você? Você? Onde? 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 Tem nada disso, Cauê. Você leu o que está escrito direito. Solicito ao deputado Zé Ramalho que compõe a mesa secretariando os trabalhos. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor consultor jurídico do Distrito Federal, doutor Roberto Aguiar, nesta oportunidade, representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Convido também para compor a mesa o ilustríssimo senhor Edson Lopes Cardoso, secretário nacional da Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida. E convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado Cafu, líder do Partido dos Trabalhadores desta Casa e autor do requerimento número 369/95, que tornou possível esta homenagem. Convido aos senhores e senhoras a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
Passo a palavra ao idealizador desta homenagem, excelentíssimo senhor deputado Cafu. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor consultor jurídico, Dr. Roberto Aguiar, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Ilustríssimo senhor secretário nacional da Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida, Edson Lopes Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado José Ramalho, nessa sessão secretariando a mesa. Excelentíssimo senhor líder... Seria eu falando de mim mesmo. Eu queria, antes de iniciar minha fala, que fosse para os anais dessa casa um artigo publicado no Jornal de Brasília, do dia 14/11/95, intitulado FHC e os Negros, do companheiro Edson Lopes Cardoso, integrante do Movimento Negro Unificado. Que fosse aos anais dessa casa esse texto. Eu, antes de iniciar minha fala, queria ainda dizer que eu quero trazer a público 3 propostas que eu acho que nós entendemos seria importante que o governo do Distrito Federal, o GDF, parceiro nessa caminhada, assumisse isso como uma tarefa e um compromisso político. Primeiro, que a propaganda do Distrito Federal, a propaganda oficial do governo local nosso, represente a formação racial e étnica da população do Distrito Federal. Nós temos críticas a quem tem sido veiculado como povo de Brasília nas propagandas do governo local. E nós queremos que o governo do Distrito Federal avalie e reflita bastante sobre o que nós estamos encaminhando aqui agora. Nós queremos que os cursos de formação da PM, seja de soldado a oficiais, dos policiais civis e dos bombeiros, não seja dado apenas por policiais, mas por dirigentes do movimento sindical, por lideranças do movimento popular, por pessoas que têm compromissos com a construção da transformação da realidade que nós temos dentro dela. Movimento dos direitos humanos, as ONG ligadas à luta pela autonomia da sociedade, do movimento popular, companheiros que têm acumulado o que nós chamamos de notório saber. Que a cúpula da Secretaria de Segurança reflita sobre isso. E que, mais, o órgão que cuida do levantamento de dados estatísticos, no caso específico, a Codeplan, levante dados sobre a realidade enquanto racialidade do Distrito Federal. Independente disso, sobre deficientes físicos, sobre mulheres, mas que nós levantamos dados estatísticos, porque nós não podemos pensar em políticas públicas sobre para quem que nós estamos fazendo essas políticas públicas. Por isso nós queremos saber quantos no Distrito Federal são negros, quantos eles ganham, onde eles moram, o mercado de trabalho para eles, faixa etária, escolaridade, qualidade de vida. E nós temos espaços micros onde esses dados podem ser levantados. Escolas, hospitais, postos de saúde, IML, cemitério, CAGE, rodoviária, presídios. Isso eu estou colocando como proposições que nós queremos que o governo do Distrito Federal assuma como responsabilidade sua. Este é um momento especial. Um momento especial da história desse país, da nossa história. É sobre ela que eu desejo falar. Um momento tão singular que resultou na solidária presença de todos vocês hoje aqui no plenário dessa Casa de Leis. A sessão de hoje homenageia Zumbi dos Palmares,
o grande líder negro da liberdade, uma figura reverenciada pelo movimento negro em todos os países que lutam por justiça. Hoje, um herói não só nosso, mas um herói da América Latina, um herói da América. Irmanados nessa luta, conseguimos transformar em sítio de valor histórico a Serra da Barriga, a 70 quilômetros de Maceió, onde o povo de Zumbi resistiu durante várias décadas à perseguição dos colonizadores europeus que, primeiro, promoveram os genocídios das nações indígenas para depois sequestrar os povos negros da África para que trabalhassem como escravos do velho continente. Neste mês de novembro, quando são transcorridos 3 séculos do assassinato de Zumbi dos Palmares, registrado em novembro de 1695, depois de ter sido delatado por um infeliz sobrevivente da cidadela de Zumbi, negros de todo o país, em parceria com outras etnias, realizam grandes manifestações em honra daquele que lutou pelo ideal de liberdade e mostrou que a sociedade pode ser justa, igualitária e prazerosa. A nossa história, ela não foi construída ainda por nós mesmos. Essa é uma luta nossa. Do ponto de vista dos registros. A maioria dos registros sobre Palmares é feito pelos que massacraram Palmares, é dos dominadores. Não há registro dos vencidos, dos dominados. Eu vou utilizar parte de um texto dos dominadores para colocar aqui sobre a leitura oficial acerca do que ocorreu naquela data em Alagoas hoje. Eu vou utilizar o que está publicado na Folha de São Paulo, num caderno especial, publicado domingo. Eu aniquilei o quilombo de Zumbi. Domingos Jorge Velho, um dos responsáveis pela destruição de Palmares. E aqui está escrito assim: Senhor, dando-se cumprimento ao que Vossa Majestade tem prometido, vai na presente ocasião um patacho para a Ilha da Madeira, e considerando que naquele porto pode estar o navio que com maior brevidade chegue a essa corte, me pareceu não dilatar a Vossa Majestade a notícia de se haver conseguido a morte do Zumbi, ao qual descobriu um mulato de seu maior valimento, que os moradores do Rio de São Francisco pressionaram e, remetendo-me, topou com uma das tropas que aqueles distritos de Dix acertou ser de paulistas, em que ia por cabo o capitão André Furtado de Mendonça, e temendo o dito mulato que fosse punido por seus graves crimes, oferecem a ele, que assegurando-lhe a vida, em meu nome, se obrigava a entregar este traidor. Aceitou a oferta e desempenhou a palavra, guiando a tropa ao mucambo do negro, que tinha lançado fora a pouca família que o acompanhava, ficando somente com 20 negros, dos quais mandou 14 para os postos das emboscadas, que esta gente usa no seu modo de guerra, e indo com os 6 que lhe restaram a se ocultar no sumidouro que artificiosamente havia fabricado, achou tomada a passagem. Pelejou valorosa ou desesperadamente, matando um homem, ferindo outros, e não querendo render-se nem os companheiros, foi preciso matá-los, e só um se apanhou vivo. Enviou-se-me a cabeça do Zumbi, que determinei se pusesse em um pau no lugar mais público dessa praça. Pernambuco, 14 de março de 1696, Caetano de Melo e Castro, governador. Esse texto, ele é tirado do Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 265, página 107V. Para os que resistiram, eu acrescento: eu, rei, faço saber aos que este alvará em forma de lei virem que, sendo presente os insultos que no Brasil cometem os escravos fugidos, a que vulgarmente se chama calhambolas, há por bem que a todos os negros que forem achados em quilombos, estando nele voluntariamente, se lhe ponha com fogo em uma espádua com a letra F. E mais eu acrescento: mandava-se cortar a orelha, quando resistia, degolava-se a cabeça. A luta de nossos irmãos negros da África do Sul
contra o crime legalizado da segregação, mostrou para todos nós que o caminho da paz e da convivência solidária é árduo, mas é possível. O sonho do grande líder e hoje presidente da República, Nelson Mandela, está arduamente sendo construído. A mãe África é negra e sobre ela vive um povo negro, bonito, sofrido, que luta pela existência da liberdade, consciente de que a opressão não está limitada à cor da pele. A opressão está relacionada a divergências políticas, a estilos de vidas assentados na desigualdade econômica e social. É por isto que irmãos negros estão sendo assassinados por governantes negros. Nossa luta é do tamanho do nosso pensamento. Nossa luta deve contemplar, neste momento especial, uma campanha em favor da liberdade de nossos irmãos negros presos na Nigéria por discordarem do governo sectário lá instalado. Na última sexta-feira, o governo nigeriano protagonizou sumariamente um crime bárbaro contra os direitos humanos ao autorizar o enforcamento do ativista político e poeta Kensaro Wiwa, candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Junto com Wiwa foram mortos mais 8 ativistas. Seria ingenuidade nossa imaginar que o nosso inimigo é um grupo étnico específico, que os crimes contra nós perpetrados são resultados apenas da cor de nossa pele. Pensar assim é minimizar nossa luta, é ignorar nossa história. Nós temos um estilo de vida, uma cultura que não está de acordo com o modelo imposto. Nós não nos enquadramos. Nós somos diferentes. Por termos cultura própria, temos sido vítimas das maiores perseguições. Vejamos. Metade dos negros que trabalham ganham um salário de até R$200. 70% recebem menos de 10 salários mínimos. Entre os que têm renda familiar superior a 20 salários mínimos, estão apenas 7% dos negros. Entre os brasileiros brancos maiores de 7 anos de idade, apenas 12% são analfabetos, contra 30% dos negros. E entre os 503 deputados federais, os negros somam apenas 10. Na carreira diplomática, é quase nula a presença do negro. E na igreja, entre os 357 bispos brasileiros, somente 5 são negros. E dos 7.000 padres, não mais do que 200. E por felicidade nossa, temos um que eu queria que levantasse, que essa casa tomasse conhecimento, o Padre Tião, da Pastoral do Negro, aqui presente conosco. Sobrevivemos nos lugares mais desprovidos e insalubres do país. Nas periferias urbanas, nas favelas, nas palafitas, nos alagados, nos mucambos, nas baixadas, nos beiradões, nas encostas de morros, nas áreas de riscos, nas ocupações, onde o poder público e as políticas sociais que materializam a reprodução da vida, emprego, escola, saúde e terra, são precárias ou inexistentes. Esses números e situações precisam ser objeto de reflexão, denúncia e gestos propositivos de todos aqueles que lutam pela vida, pela cidadania, os que lutam contra o racismo, por todos aqueles que defendem os direitos humanos e são nossos parceiros nesta jornada. Este é um momento especial, um momento histórico. Proponho que os amigos, companheiros solidários aqui presentes, me acompanhem agora em 1 minuto de silêncio para render homenagem àqueles que deram sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos. Por favor, 1 minuto de silêncio.
Muito obrigado. Passaremos agora a ouvir as palavras dos excelentíssimos senhores líderes partidários. Passando inicialmente a palavra ao deputado Miqueias Paz, em nome do Bloco Parlamentar Socialista. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor consultor jurídico, Roberto Aguiar, excelentíssimo senhor secretário da Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo pela cidadania, companheiro, professor Edson, deputado Zé Ramalho, excelentíssimos senhores deputados, senhores presentes, eu até há algum tempo atrás tinha elaborado um discurso sobre Palmares, e nesse discurso a gente se apoiava muito mais na questão histórica e fazia um levantamento dessa coisa histórica. Mas ao me envolver diariamente com as questões que se fazem pertinentes neste ano, a gente começa a perceber que a importância maior é descobrir algo que talvez nós não tenhamos feito durante muitos anos no Brasil. É o valor de sermos o que somos. O valor de sermos uma nação negra. E isso, provavelmente, tem sido o nosso maior entrave, ou a nossa maior dificuldade na luta contra essa coisa impregnada na história brasileira, chamada racismo. Nós vemos experiências de outros países, e recentemente conversando com uma pessoa, falava sobre, mas como deve ser difícil nos Estados Unidos, por exemplo, em que a coisa é muito dividida, onde há um confronto explícito, onde as pessoas muitas das vezes se enfrentam, onde as minorias e as diferenças buscam espaço, criam revistas alternativas, brigam por espaço na televisão, compram canais de TV. Por que isso? Será que isso não vai estar tão somente criando ou alimentando esse racismo? Aí a gente para pensar e comparar como uma doença, como um mal que toma conta do ser humano, e que muitas das vezes esse mal se externa na pele, você percebe esse mal na pele, e ao percebê-lo você começa a ter tratamento, e começa a buscar formas, busca um médico, busca um tratamento, seja das mais variadas formas, você vai buscar tratar deste mal, porque ele é perceptível. Agora existem algumas moléstias, que elas às vezes tomam conta do nosso interior, e quando a gente vai descobrir, ou quando a gente vai perceber a nocividade dessa moléstia, provavelmente vai ser um pouco tarde demais, porque a gente não conseguiu curar. E é mais ou menos aí que eu percebo a questão racial, entre aqueles países que assumem explicitamente, com todas as dores que podem causar, assumir isso explicitamente, e um país como o nosso, que não assume isso. Essa é mais ou menos a diferença. No nosso país, o racismo é um câncer que toma conta do nosso interior, só que ele desenvolve internamente. Ele vai corroendo a nação brasileira, e a gente consegue conceber frases do tipo, eu até gosto de preto. A gente consegue conceber frases do tipo, não, eu não sou racista não, eu até tenho alguns amigos que são pretos. Ou ainda, no momento em que a gente vai comunicar ou fazer uma referência sobre pessoas, quando a gente vê uma pessoa loira, não, é aquele loiro aquele loiro que está ali sentado lá no fundo, ou aquele loiro, sem o menor problema. Agora, tente identificar alguém negro, experimenta alguém indicar, é aquele moreninho ali. É assim que a gente trata. É assim que a gente conduz no Brasil a história do racismo. É assim que a gente se comporta no Brasil com o racismo. A gente não tem coragem sequer de enfrentar essa doença que corrói o ser humano. A gente não tem sequer coragem de olhar para ele e dizer, nós somos sim, nós somos uma nação racista, nós temos esse mal em nossa história e nós temos que enfrentar esse mal. Nós temos a obrigação de enfrentar este mal.
Nós temos a obrigação de perceber que um país construído com essa raça não consegue ter um general de 5 estrelas de cor negra. É um país que não consegue ter políticos em quantidade significativa à proporção da quantidade numérica em que existe de negros, ocupando os espaços que deveriam ocupar. É um país que provavelmente, no momento em que um jornal anuncia, precisa-se de pessoas de boa aparência, precisa-se de trabalhadores de boa aparência, provavelmente, se um negro tentar buscar este emprego de boa aparência, ele não vai conseguir, porque ele não tem boa aparência, porque não é considerado, o negro não é boa aparência, dentro de um conceito brasileiro. E é isso que a gente tem que ter a coragem de enfrentar. E a gente tem que ter a coragem, inclusive, de enfrentar as piadinhas que muitas das vezes, mesmo nesta casa, mesmo entre nossos pares, nós ouvimos. No momento em que propomos uma atividade como essa, é impressionante a quantidade de cochichos. É impressionante a quantidade de pequenas piadinhas nocivas que se escuta. E a gente precisa tomar vergonha na cara. A gente precisa tomar vergonha na cara para enfrentar uma realidade que dói, que machuca e que nós, que nascemos com essa cor, sabemos muito bem o que ela significa. E é assim que a gente vai mudar a história desse país. É obrigando as pessoas que se dizem responsáveis pelo destino do Brasil a enfrentar isso de peito aberto e sem medo. Porque nós temos que alterar a história desse país. Porque eu quero chegar daqui a algum dia e dizer, eu não tenho vergonha de ser brasileiro. E é isso, essa é a obrigação, principalmente, das pessoas que se dizem cidadãos públicos. Essas pessoas são as primeiras a ter a responsabilidade das famosas, e de criticar e de questionar as famosas piadinhas que a gente tanto ouve. E só assim, essa nação, um dia, haverá de ter orgulho de ter sido construída da maneira que ela foi construída. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares, em nome do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor consultor jurídico, representando aqui nessa oportunidade o excelentíssimo senhor governador, senhor secretário do Movimento Zumbi, deputado Zé Ramalho, nesse momento secretariando os trabalhos da nossa sessão, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu tentei buscar, nesse momento, algumas palavras para refletir o nosso pensamento sobre essa questão. Temos visto que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala bem claramente da impossibilidade de ocorrer qualquer que seja a forma de discriminação. A nossa lei orgânica também, aqui no Distrito Federal, também trata dessa matéria, até buscando uma analogia com a nossa Constituição Federal. Mas vejo que, apesar de existir as leis, ainda está muito longe de a gente conseguir acabar com a discriminação, seja ela racial, seja ela com os portadores de deficiência, seja ela de uma forma mais ampla, com os excluídos, de uma maneira em geral. E, evidentemente, que se pudéssemos fazer uma reflexão, acredito que é uma questão cultural e que não será de um dia para o outro que iremos vencer essa luta. A gente sabe que as leis são bem intencionadas, mas o difícil é a prática, é o cotidiano do dia a dia em que a gente enfrenta muitas formas de discriminação, seja para adentrar um ônibus, seja para conseguir um emprego, seja para ir para uma festa. Nós assistimos, ao longo do noticiário do nosso país, muitos eventos que a gente tem que dói no coração, porque as pessoas sofrem
aquilo que a gente chama de discriminação. Eu quero me reportar também às palavras do meu colega Miqueias e fazer aqui uma brincadeira. Eu não costumo dar como ponto de referência, eu costumo nem dizer do lourinho, nem do moreninho. Eu falo sempre no careca. Eu acho que é um ponto de referência mais fácil de ser localizado. E creio que até isso seja uma forma de discriminar aqueles que são desprovidos de cabelo, mas eu acho que é uma referência mais fácil de ser dada. E quero dizer, companheiro Miqueias e companheiro Cafu, da qual eu aqui parabenizo pela iniciativa dessa sessão, e que nos traz uma reflexão desses 300 anos dessa grande liderança que foi Zumbi, e que o Brasil, de alguma forma, esqueceu de propósito, para que a gente pudesse conhecer melhor a luta dessa grande liderança que foi Zumbi. Eu assisti no noticiário dessa semana que, através de 3 organismos do governo federal, está sendo impressa uma cartilha e que pretende, através dessa cartilha, resgatar um pouco da história e resgatar, se a gente pode dizer, para os dias atuais, um pouco da história de Zumbi e da sua luta, para que nós brasileiros, para que os nossos filhos possamos entender esse movimento. Então, quero aqui deixar, em nome do PMDB, presentes nessa sessão, o deputado nosso líder, o deputado Luiz Estevam, o deputado Jorge Cauí, o deputado Odilon Aires, o deputado Daniel Marques, o deputado Edmar Pirineus, o deputado Tadeu Filipério, o deputado Manuel Andrade, os nossos parabéns à luta de todas aquelas pessoas que lutam contra a discriminação e que lutam pela integração dos excluídos de uma maneira em geral. Parabéns, deputado Cafu, pela iniciativa, e estaremos juntos em todos os momentos que essa luta precisar de nós. Muito obrigado e parabéns. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo nesta casa. Senhor presidente Geraldo Magela, companheiro Roberto Aguiar, consultor jurídico, representando o governador, senhor secretário nacional da Marcha Zumbi de Palmares contra o racismo, pela cidadania e vida, companheiro Edson Cardoso, meu amigo, companheiro presidente da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa, deputado Zé Ramalho, que nesta sessão participa como secretário da mesa, excelentíssimo senhor líder do Partido dos Trabalhadores, companheiro Cafu, autor desta sessão. Companheiros aqui presentes, deputados, deputada Maninha, companheiros da imprensa, servidores. Gostaria de deixar hoje aqui registrado um livro produzido pelo Grupo Cultural Umoaiê, que traz o depoimento de diversas pessoas no Distrito Federal, e dizer que, em especial, meu companheiro Leléo, que lutou muito pela produção deste livro. Quero deixar o registro e meus parabéns pela produção em homenagem aos 300 anos de Zumbi. Quero deixar registrado nos anais desta casa esta produção. E dizer que 20 de novembro, data que os movimentos negros escolheram para homenagear a luta cívica pelo reconhecimento da consciência negra, tem necessariamente que ser um dia diferenciado, já que vivemos um momento em que a exploração e a miséria continuam sendo estampadas nas páginas de nossos jornais. Nossos militantes negros, aqui presentes, sabem do que eu estou falando, pois conhecem o que é carregar a marca visível da estigmatização negra. O negro sempre demonstrou ter disposição de ser ele próprio o autor de sua emancipação. Ele sempre soube que não pode esperar de uma sociedade com a formação e com a textura social como a nossa, que ela se abra para seus problemas fundamentais. Tanto é
que dos principais papéis de nossos incansáveis militantes negros é fazer com que todos os envolvidos tomem consciência dos problemas que atingem os vários setores da população negra, de como o preconceito racial se manifesta diferenciadamente em cada estado e em cada país, dependendo das particularidades regionais e da formação de cada local. A Constituição de 1988 acolheu proposta no sentido de punir, criminalizar todas as manifestações de preconceito racial. No entanto, o que assistimos é muito diferente na prática. Como diria o nosso querido e saudoso professor Florestan Fernandes, um dos autores da emenda constitucional dedicada aos negros: nunca haverá democracia no Brasil enquanto persistir a desigualdade racial e a discriminação do negro. Não podemos ficar alheios às lutas travadas pelos movimentos negros em todo o país. Quero destacar a grande contribuição dada pelo movimento negro brasileiro na afirmação dos seus direitos e pelas condições de vida da sociedade brasileira, a conquista da educação, do emprego, da habitação e do combate à miséria. Aqui no Distrito Federal, destaco o trabalho do Grupo Cultural Omoaie, Filhos da Terra. E também no Brasil inteiro, a organização que cresce cada dia mais. Quero citar ainda o deputado Florestan Fernandes, mais uma vez, quando diz: o negro, construtor da grandeza da nação, foi relegado a seu próprio destino. Não há sentido em falar-se em minoria ou maioria negra, mas em cidadão negro, despojado de sua pessoa, de sua humanidade, reduzido à escravidão e, mais tarde, lançado à penúria extrema. Ele, Florestan Fernandes, em um dos seus últimos discursos em homenagem aos negros, defendeu que o negro, como membro de classe, como membro da raça, precisa dispor na sociedade brasileira de espaços intelectuais para se desenvolver e para ter seus talentos aprovados e chegar ao lugar de vultos como Machado de Assis, o maior intelectual brasileiro que era negro. Tenho a esperança de que todos nós, cidadãos negros ou brancos, homens, mulheres, nascidos neste país, que tudo ainda está por criar, por construir, teremos um dia a oportunidade de estarmos comemorando também nesta data o fim do trabalho escravo, da exploração de menores, da evasão escolar, da violência contra as mulheres. Desejo aproveitar esta sessão também para registrar a nossa homenagem oferecida a Mandela no dia 1º de setembro, por solicitação do deputado Geraldo Magela, autor da lei que concede o título de cidadão honorário ao líder sul-africano, onde nós tivemos o orgulho de entregar este título em Pretória, no dia 1º de setembro, numa solenidade entre diversos líderes africanos. E deixar, neste momento, registrado o discurso que pude entregar, que pude fazer a este representante negro, que é um dos lutadores maiores das causas contra toda e qualquer discriminação, a luta pelo fim do racismo em todo o mundo. Nelson Mandela, companheiro presidente, trago comigo a homenagem de meu povo, um povo que aprendeu a admirá-lo de muitas maneiras, por diferentes razões. Primeiro, admiramos o Mandela, guerreiro, que ajudou a construir uma organização revolucionária, o Congresso Nacional Africano, e conduziu-a mesmo na clandestinidade. Depois aprendemos a admirar o Mandela, símbolo da resistência e da esperança, que em 27 anos de prisão, de 64 a 90, jamais se afastou dos seus ideais. Conquistada a liberdade, descobrimos o Mandela, símbolo da tolerância, do diálogo e da fraternidade. O Mandela, construtor da democracia e da reconciliação, que o fez merecedor do Prêmio Nobel da Paz em 93. Eleito presidente da África do Sul, em 94, Mandela representa hoje a força das maiorias oprimidas em todo o mundo que lutam por sua emancipação. Este título de cidadão honorário de Brasília traduz a homenagem de todo o povo brasileiro, um povo, em sua maioria, pobre e negro, que, como Mandela, fez e faz da esperança um alimento e da vida um compromisso de luta pela democracia. Quero deixar, portanto, em homenagem a 300 anos de Zumbi,
este título dado pelo deputado Geraldo Magela, aprovado pela Câmara, entregue por mim pessoalmente na África do Sul. Registro, então, nesta casa e me congratulo com todos os companheiros que lutam pelo fim das discriminações, das desigualdades, que hoje aqui, nesta sessão, nós todos estamos nos pronunciando. Parabéns a todos. Registro conosco a presença dos senhores Jorge Vinhas, representando a deputada Maria Laura, o senhor Fernando Regis dos Reis, presidente do Metrô, representando o secretário de Transportes, a senhora Lídia Garcia, representando a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o padre salesiano do SEMIN, Sebastião Teixeira Filho, o senhor Trajano Jardim, administrador do Riacho Fundo, o senhor Francisco Pereira, administrador regional da Candangolândia, diretor do DETRAN, Luiz Biura, a senhora Maura Garcia Estevam, representando nesta sessão a LBV, Legião da Boa Vontade, doutora Vera Lúcia Santana, consultora jurídica adjunta do GDF, jornalista Jacira, presidente do Sindicato dos Jornalistas, e concedo agora a palavra ao ilustríssimo senhor Edson Lopes Cardoso, secretário nacional da Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida. Bom, eu quero cumprimentar o deputado Geraldo Magela, presidente da Casa, o deputado Antônio Cafu pela iniciativa, o representante do GDF e o deputado Ramalho, que está trabalhando como relator. Cumprimento os presentes e o povo e funcionários lá fora. Eu não queria fazer discurso, queria conversar sobre esse momento tão importante que nós estamos vivendo no Brasil e particularmente aqui em Brasília, para onde se dirige a Marcha Zumbi dos Palmares. Eu tenho utilizado uma comparação com o bicentenário de Tiradentes, em 1992, para que a gente possa compreender dimensões muito particulares do tricentenário de Zumbi dos Palmares. Todos recordam o que aconteceu em 1992. Propaganda oficial, palestras insossas nos institutos históricos e geográficos que existem aí em diversas capitais e algumas redações escolares. E nada mais. Tiradentes é um herói assimilado pela classe dominante brasileira. Zumbi, ele vai trazer a Brasília por volta, quer dizer, com a população local, nós estamos esperando por volta de 30 a 40 mil pessoas, que vão estar entregando um documento ao presidente da República falando de educação, de emprego, de salário, de moradia, de saúde, de direitos da mulher. Há uma diferença, e é claro que essa diferença é porque um povo pobre e dominado veio ao longo de muitas gerações construindo uma história. E uma outra história, uma história bem diferente da história oficial. Zumbi é uma referência dos dominados brasileiros. E essa construção, se hoje nós já temos, por um projeto de lei apresentado pelo deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, e lei já sancionada pelo presidente em exercício, o senhor Luiz Eduardo, e também assinada pelo ministro da Cultura, Francisco Belfort, é uma data nacional. Ou seja, o 20 de novembro é hoje uma data nacional. Mas ainda, quer dizer, vamos viver um processo de assimilação de Zumbi, pelo que é oficial no país, mas o momento é um momento de rua, é um momento de reivindicações populares, é um momento de, finalmente, o movimento negro nacional atingir um patamar que a gente chama da dimensão política de nossas reivindicações. Nós não vamos a Brasília, ou seja, o movimento não se dirige a Brasília para dançar
para cantar, embora vá haver música, embora vá haver dança. Ele se dirige a Brasília consciente de que é necessário poder para transformar a realidade de desigualdades raciais que o racismo cria no Brasil. Essa consciência de ter que estar com a dimensão política para resolver nossos problemas é um momento de maturidade extraordinária do movimento negro. O Pelé, o ministro dos Esportes, que inclusive a imprensa tem deformado à larga suas declarações, o que é que o Pelé dizia? O Pelé dizia que compreendia a importância da política para solucionar os problemas gerados pelas desigualdades raciais. E dizia que, para isso, o negro teria que votar em negro para a solução desses problemas. Bom, essa é a essência da fala do Pelé naquele dia, e vejam só, Pelé já compreendeu isso, mas tem muita gente, inclusive no campo que a gente tradicionalmente chama de esquerda, que ainda não compreendeu, digamos, a politização que o movimento negro vive nesse ano do tricentenário de Zumbi dos Palmares. Então é um momento especial, e eu quero aqui estar chamando a atenção do próprio Buriti, que eu acho que ainda não tomou conhecimento, talvez, do decreto de 7 de novembro de 95, porque está lá no artigo 2º que essa data é uma data nacional e que, portanto, o Buriti pode, como quiser, estar comemorando a data nacional. Por quê? Porque nós temos feito um conjunto de solicitações e elas têm ainda sido atingidas de uma forma muito tímida, como se nós estivéssemos violando ou transgredindo alguma forma de relacionamento entre governo do Distrito Federal e governo federal, quando, na verdade, atender solicitações do movimento social no que se refere ao 20 de novembro seria estar participando dessa data nacional. Esse é um aspecto. Agora, um outro aspecto que nós queremos estar destacando, porque, para não haver confusão entre discriminações, digamos assim, que pode até envolver as pessoas, digamos assim, que perderam os cabelos com a questão racial, é necessário a gente compreender o que é o racismo. Porque, senão, a gente vai fazer uma confusão muito grande e aí a gente não tem como combatê-lo. Porque, se a gente não compreende a natureza do racismo, a gente não vai criar os instrumentos necessários para combatê-lo. O racismo não é apenas empobrecer pessoas, apenas subjugar povos. O racismo, além disso, o racismo nega a humanidade das pessoas por elas serem portadoras de determinados atributos, determinadas características somáticas. Ou seja, o racismo nega a humanidade de mais da metade da população brasileira. Ou seja, além de empobrecer essas pessoas, além de negar a essas pessoas um salário justo, além de negar emprego a essas pessoas, o racismo nega que elas sejam humanas. Então, nós não vamos combater apenas com emprego, não é dando emprego, não é dizendo que vai ter emprego, né? É muito mais do que isso. Nós vamos ter que nos mudarmos enquanto país. Ou seja, primeiro nós vamos ter que admitir o seguinte: somos todos humanos no Brasil? Se somos todos humanos, aí a gente começa a trabalhar. Agora, enquanto a gente ficar achando... Porque, vejam só, durante a abolição da escravatura, todo aquele movimento abolicionista, havia defensores, como Joaquim Nabuco, do fim da escravidão, e que não, em nenhum momento, defendiam a igualdade entre negros e brancos, como seres humanos. Se foi possível se colocar contra a escravidão e, ao mesmo tempo, hierarquizar pessoas. Então, alguém pode até falar por igualdade de oportunidades, alguém pode defender isso e continuar afirmando, por um outro lado, que as pessoas brancas são superiores às pessoas não brancas. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque, na verdade, a dificuldade de trabalhar com o racismo é essa, é que ele transcende os indicadores sociais e econômicos, que são mero consequência de que você negue a humanidade daquelas pessoas. Então, é mais embaixo, digamos assim, o buraco é muito mais embaixo da luta contra o racismo, e a gente tem que pensar, na verdade, em uma concepção de uma nova sociedade. A gente não vai poder combater o racismo mantendo esses valores que hierarquizam pessoas. Digamos assim, eu posso até falar de que o negro merece, ele, pelo que ele fez, ter acesso a isso e aquilo, e continuar julgando as pessoas negras manifestação inferior de humanidade. Isto é possível, sim. Então, é uma data que eu procurei chamar a atenção aqui, como ela atravessa o cotidiano das pessoas. Nós não estamos olhando para trás apenas, estamos olhando para trás, querendo transformar o presente. A nossa preocupação é com o momento presente, as condições difíceis que vive o nosso povo no Brasil neste momento.
Então queremos convidar os parlamentares, convidar os servidores, convidar as personalidades presentes para no dia 20 comparecer à esplanada dos ministérios e se somar a essa manifestação extraordinária que vai acontecer aqui na nossa cidade. O presidente da República já falou sobre a marcha, é nisso que eu digo a timidez do Buriti. O Buriti ainda não falou, né? Nós estamos esperando declarações públicas do nosso governo para que ele fale sobre a importância da data. Esperava encontrar aqui o professor Cristóvão Buarque. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento onde todos que queiram fazer alguma coisa para manifestar seu repúdio ao racismo e discriminação social devem fazê-lo. Nós não estamos chamando apenas negros para a marcha, estamos chamando todos que queiram construir, de fato, uma sociedade democrática. Essa era a nossa mensagem. Concedo agora a palavra ao excelentíssimo senhor consultor jurídico do Distrito Federal, doutor Roberto Aguiar, representando neste ato o governador do Distrito Federal. Senhor presidente Geraldo Magela, meu caro deputado Cafu, senhor Edson Cardoso, meu querido Ramalho, José Ramalho. Inicialmente eu queria destacar aqui para o deputado Cafu que as sugestões que ele está fazendo serão levadas em conta num conjunto de projetos e decretos que estão sendo elaborados pelo governo do Distrito Federal e que espero consiga cobrir parte dessas reivindicações e sugestões feitas pelo deputado Cafu. Em segundo lugar, eu queria dizer ao senhor Edson Cardoso que o governo do Distrito Federal veio aqui prestar solidariedade incondicional, talvez sem o brilho do governador e o poder do governador, porque eu sou um simples consultor jurídico, mas viemos aqui representando o governo e representando, no meu caso, uma trajetória de lutas de 30 anos. Eu queria destacar para a minha rápida fala a todos aqui presentes, queria destacar que a luta de Zumbi, para mim, a significação presente da luta de Zumbi, começa por um primeiro ponto. Começa por transitar os dominados, os excluídos da categoria de coisa para a categoria de ser humano. Eu nunca mais me esqueço de uma ação que eu fiz no norte do país, em que jagunços matavam índios, e eu era assistente de acusação, em que o depoimento do jagunço era o seguinte: depois de ter morto um índio, ele dizia, aí eu dei um tiro nele. E ele começou a chorar, até parecia gente. Pois é, a grande questão é que nós estamos ainda coisificando grande parte da população brasileira. Então, a primeira dimensão da luta é tornar seres humanos considerados como seres humanos e não como coisas, como bem já ressaltava Marx, que dizia que nós tratávamos pessoas como se fossem coisas e coisas como se fossem pessoas. No Brasil, o sentido de coisa é muito interessante ainda, porque todos aqueles que têm uma visão, uma cultura diferenciada e que ainda não sofreram o processo do etnocídio, eles são tratados ou como folclore, ou como inusitado, ou como seres que trazem divisas porque têm alguma originalidade. Um segundo aspecto da luta que eu acho que tem uma significação presente é a questão da identidade. Eu trabalhei muito com refugiados, trabalhei com pessoas mutiladas de guerra, durante muito tempo fora do Brasil, até porque me fui forçado para ir para isso. E uma das coisas que eu sinto é que é a questão da identidade. Eu, às vezes, fico vendo os negros com seus sobrenomes Souzas, Almeidas e tal, e eu vejo que lhes foi sacado algo fundamental, que é a sua raiz, o seu nome, a sua marca, a sua identidade pessoal, porque praticamente eles foram obrigados a assumir o sobrenome dos seus senhores, que eram os seus donos.
Então, eu acho que a luta tem uma dimensão de identidade para hoje. A terceira, já bem destacada pelo deputado Cafu, é que, efetivamente, os negros estão situados no extrato mais baixo da sociedade. E a questão da participação política, educacional, social, lato sensu, é outra dimensão da luta que eu vejo. E vejo, nessa civilização pastosa que nós estamos vivendo, que a questão da negritude tem, às vezes, maior dificuldade para poder prosperar, porque Rede Globos da vida o que faz é criar um padrão estético, um padrão aético, um padrão uniformizado, que faz com que os próprios negros percam a dimensão da riqueza da sua própria luta. E, no fundo, me parece que tudo isso desemboca na cidadania. No Brasil, em que praticamente 60% da população não tem a possibilidade ainda e as condições de uma cidadania plena, que são praticamente não seres. Eu estive há pouco tempo viajando pelo São Francisco, um pouco antes de assumir esse pequeno cargo que eu tenho no governo, e eu vi que aqueles que alimentam as fornos, as caldeiras dos barcos do São Francisco, eles levam feixes de lenha enormes nas costas, que são muito difíceis, que a região já está devastada, e recebe R$1 por feixe de lenha que entregam aos navios, aos batelões, como eles chamam. Isto é, qual a significação dentro desse quadro que eu vejo? A significação é que zumbi presente significa resistência. E resistência pesada, articulada, organizada. Resistência interiormente fraterna. Por que eu digo isso? Porque a tendência que eu sinto, e isso posso falar, menos pela minha sabedoria e mais pela minha idade, é que nós temos uma tendência enorme de nos fragmentarmos, uma tendência enorme de brigarmos por coisas que são menores, por espaços que são insignificativos. E isto, para mim, é de entristecer. Então, o que eu quero augurar é que essa resistência seja uma resistência articulada, fraterna, onde o menor nunca possa impedir que o maior se realize, e me colocar à disposição, como sempre, primeiro, para superar esta suposta timidez do governo do Distrito Federal, e segundo, para estar solidariamente presente junto com os negros no dia 20, na esplanada dos ministérios. Muito obrigado. Senhor Roberto Aguiar, consultor jurídico, representando neste ato o governador do Distrito Federal. Edson Cardoso, representando a organização da Marcha Zumbi dos Palmares. Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Zé Ramalho, nesta sessão, secretariando os nossos trabalhos. Deputado Cafu, senhoras, senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao realizar esta sessão por solicitação do deputado Cafu, quer mais do que prestar uma homenagem a Zumbi dos Palmares, tornar esta sessão um grito contra a discriminação racial, que é feita mais, diria, diretamente ao negro, mas que é estendida a outras raças no nosso país, que poderíamos enumerar, mas que nos absteremos de fazer. O que eu percebo neste momento é que a marcha que será realizada
no dia 20, a Brasília, há também de ser um divisor nesta luta contra a discriminação racial e espero que seja também um ato que se reverta contra todo tipo de discriminação, mas centrada nesta luta contra a discriminação racial, e que isso possa se transformar em medidas concretas no combate à discriminação. Que possamos, as pessoas que estão hoje, como eu, como os demais 23 parlamentares que têm assento nesta casa, como o senhor consultor jurídico que aqui representa o senhor governador, todo o governo do Distrito Federal e todas as pessoas que ocupam cargos no governo federal, termos a percepção de que é preciso sair do discurso, sair da denúncia e adotar medidas concretas de combate à discriminação racial. Particularmente, tenho tomado algumas iniciativas, tenho adotado algumas iniciativas nesse sentido, que considero irrelevante citá-las neste momento, porque sei que esta caminhada não é caminhada de uma só pessoa, ou de uma só autoridade, ou de um só segmento de qualquer dos movimentos que lutem pela superação da discriminação, de todas as discriminações, principalmente a racial. Quero, portanto, deixar ao companheiro deputado Cafu, ao Edson, um dos organizadores desta marcha, e a todos os que vieram a esta sessão, o meu sentimento de que nós devemos exatamente ter o dia 20 de novembro de 1995, com esta marcha, uma marcha que é nacional, mas que Brasília tem que assumir o seu papel como o início da superação do discurso e da adoção de medidas práticas para a superação da situação que vivemos hoje. Tendo claro que a denúncia sempre estará presente, porque esta é uma das armas mais eficazes que nós temos no combate à discriminação. A denúncia há de sempre estar presente, mas que nós possamos caminhar para que chegue um determinado momento, que pode até parecer sonho, mas que não sejamos, que não tenhamos que apresentar denúncias. É sonho, mas temos que acreditar neles e que lutar para que eles se tornem realidades. Nós, os parlamentares desta casa, estaremos comprometidos, acredito eu, com a realização desse sonho. Tenham todos a certeza de que este compromisso é um compromisso que será assumido pela presidência da Casa como um compromisso do povo do Distrito Federal. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.